pessoal, eu sou a professora Fernanda Moura e hoje eu vou falar para vocês sobre a avaliação da dor pelo modelo biopsicossocial. Na verdade, o que eu vou tratar nessa aula é sobre o rastreio dos fatores que impedem a melhora da dor. Essa é a parte 1 de uma série de aulas que eu vou falar sobre isso para vocês, um assunto muito interessante e eu vou dar a oportunidade para vocês de refletir sobre a importância desses fatores para a avaliação em fisioterapia e também para a escolha da melhor intervenção. Então, quais são os objetivos dessa aula? Os objetivos dessa aula são introduzir os aspectos da avaliação da dor pelo modelo biopsicossocial e também de identificar quais são esses fatores que impedem a melhora da dor e que geram incapacidade. Então, sempre inicio a aula trazendo uma obra, uma pintura, uma escultura, uma poesia, porque eu acho que isso ajuda a gente a entrar no clima, né, da percepção desses indivíduos e da subjetividade das pessoas que a gente avalia. E hoje eu trouxe para vocês uma obra de um escultor americano. Ele é um escultor surrealista, ele utiliza imagens de seres humanos, né, a forma humana, para esculpir as suas obras. Em geral, as obras dele são esculpidas em bronze. Ele tem obras famosas. Hoje ele vive em Massachusetts, nos Estados Unidos, e essa obra ela se chama Questioning Mind. Michael Alfano, que é o autor dessa escultura. Eu queria primeiro introduzir essa ideia da interrogação, né? Que fatores são esses que impedem a melhora da dor, que geram, ou que podem gerar, ou podem contribuir para a incapacidade, né? Para gerar a incapacidade. E aí, pessoal, nós temos que lembrar que a perspectiva da avaliação biopsicossocial nos ajuda a compreender que, além da condição de saúde, outros aspectos influenciam na vida do indivíduo que nós estamos avaliando. Então, além dos fatores biológicos, a estrutura e a função corporal, a gente tem participando, né, da composição dessa situação, que é a condição de saúde, fatores psicológicos, fatores sociais e ambientais. Então, a gente compreende, nessa perspectiva ampliada, multidimensional, que a dor é o resultado da interação de todos esses fatores. Não, a dor não é só ocasionada por uma falha na estrutura, né? A mentalidade de que o corpo é uma máquina, que algo está estragado, uma parte não está funcionando bem, não consegue explicar mais para nós como as condições de saúde são influenciadas, como elas são, como o curso da doença ocorre, e também nos deixam limitados, nessa perspectiva biomédica, nos deixa limitados para a escolha de intervenções mais eficazes. Então, a CIF, né, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, ela foi elaborada pela Organização Mundial de Saúde em 2001, ela traz para a gente essa visão dessas dimensões da saúde sobre a perspectiva biológica, individual, social e espiritual. Então, a CIF é um livro, né, que contém descritores em saúde. Esses descritores estão subdivididos em domínios e essa perspectiva, então, de eu poder classificar o que eu estou avaliando, de eu ter uma linguagem padronizada para dizer o que eu percebi durante a avaliação do paciente, permite que eu enxergue de forma mais ampla o que esse indivíduo está vivendo. E aí a CIF se divide em funções e estrutura do corpo, né? São os aspectos biológicos, anatômicos, fisiológicos, nas atividades, que são a capacidade de execução de tarefas que o indivíduo tem, e também a participação social, que é o envolvimento dele nas situações de vida.
Além disso, na perspectiva da CIF, nós temos fatores ambientais que influenciam o indivíduo e sua condição de saúde e os fatores pessoais. Esses fatores pessoais não estão dentro da CIF especificamente, eles são citados, mas eu não tenho essas categorias, semelhante ao que existe em estruturas e funções, atividade e participação. Os fatores pessoais, eles são relacionados às características do indivíduo. Além de sexo, idade, raça, eu tenho também antecedentes pessoais que são explorados em fatores pessoais, as atitudes de enfrentamento, a relação, né, que esses indivíduos têm com a sua família. Então, fatores pessoais não estão descritos na CIF, eles são apenas citados. Na CIF, então, né, com esse modelo biopsicossocial que a CIF traz categorizado, nós temos essa perspectiva ampliada da condição de saúde e a percepção de que esse indivíduo e a condição de saúde sofrem influências de vários fatores. Então, a gente tem a reflexão de que a incapacidade ela é resultante da interação desses vários fatores. Ela é, então, uma experiência vivida pelo indivíduo em determinado momento da vida dele, e não uma característica dele. O modelo da CIF, né, da Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, de 2001, ele apresenta essa diversidade de interação, essas setas multidirecionais, né, na perspectiva de que todos esses domínios podem influenciar a condição de saúde. E mais recentemente, né, agora em 2017, Herkins e colaboradores propuseram uma atualização do modelo, né, da CIF para concentrar, né, para tornar importante que nós percebamos que a participação social é o foco, né, da vida do indivíduo. Então, eles propõem uma pirâmide, ao invés de uma estrutura como a que eu mostrei anteriormente, uma pirâmide multidimensional, interconectada ainda, né, os vários fatores, mas como se a participação ficasse no centro. A capacidade de envolvimento do indivíduo nas situações de vida deveria ser o foco da nossa observação. E nesse modelo, né, de Herkins, de 2017, eu posso ter situações em que eu tenho as esferas maiores. Então, eu posso ter, em determinado momento, uma maior observação das limitações das atividades. Então, a esfera de atividade aumenta um pouco de tamanho. As barreiras e os facilitadores ambientais podem estar influenciando mais essa condição de saúde. Então, a esfera, né, dos fatores ambientais vai ampliar-se um pouco, ou em determinada situação, a estrutura e a função do corpo se destacam, e aí a esfera da função e estrutura corporal, ela se amplia um pouco. Então, a gente pode ver essa pirâmide de vários lados, né? Essas interações são múltiplas, mas o centro, né, o objeto do nosso trabalho deveria ser a participação social, que é a capacidade de envolvimento do indivíduo com as suas situações de vida, que é o fim, é o objetivo de estar bem, né, de ter bem-estar. Então, o que muda nessa perspectiva da avaliação biopsicossocial? O que muda na hora de avaliar? Então, de acordo com a CIF, o que muda na hora de avaliar são as nossas prioridades. A gente deveria, então, começar a coleta de dados, né, a nossa avaliação, sempre pelos fatores ambientais, os facilitadores e as barreiras, e também os fatores pessoais desse indivíduo. Rastreando esses fatores inicialmente, a gente poderia passar para um próximo passo,
que seria a avaliação do desempenho e da capacidade em relação à participação social e às atividades de vida diária. Depois, nós faríamos a avaliação do estado fisiológico e anatômico, que se refere à estrutura e função. Contemplando todos esses aspectos, a gente pode, então, fazer o diagnóstico. E esse diagnóstico deveria ser, então, centrado no paciente e, assim, mudaria a nossa forma de decisão clínica. Toda vez, então, que eu faço uma avaliação ampla, mais individualizada, em que eu levo em consideração todos os fatores que repercutem naquele indivíduo, eu consigo traçar metas e objetivos centrados nesse paciente. E aí eu tenho maiores possibilidades de que o meu tratamento seja mais eficaz. Então, a avaliação da dor pelo modelo biopsicossocial leva em consideração, como eu falei, os fatores biológicos, os sociais, os ambientais, né, que são as barreiras e os facilitadores, e os psicológicos. Nós temos instrumentos psicológicos, né, que nós utilizamos para fazer o rastreio dos fatores de risco, de por que a dor não melhora, e também porque alguns pacientes evoluem para incapacidade. E os fatores pessoais que eu deixei aqui na lateral, porque eles não estão dentro da cifra, eles são citados como extremamente importantes durante a avaliação, mas não foi possível ainda identificar todos esses domínios e categorizar esses fatores pessoais. É uma meta futura da Organização Mundial da Saúde, mas isso ainda não aconteceu. Então, pessoal, queria ressaltar que a avaliação do modelo, né, da dor pelo modelo biopsicossocial, nessa perspectiva, ela tem sido muito divulgada, né, nos trabalhos científicos, em dores crônicas, em pacientes com dores crônicas. Então, é muito comum eu colocar fatores biopsicossociais, avaliação pelo modelo biopsicossocial, a CIF, eu pesquisar isso na literatura científica e encontrar essa abordagem direcionada para a dor crônica. Mas o que eu queria dizer para vocês é que essa avaliação ampla da dor, ela deve ser feita na dor aguda e na dor crônica. E é muito importante que ela se faça efetivamente na dor aguda para evitar, para prevenir a cronificação da dor. Então, uma avaliação bem feita, um diagnóstico bem feito, estratégias, né, de tratamento bem escolhidas, elas podem minimizar o risco do desenvolvimento de dor crônica e incapacidade. E aí eu pergunto para vocês, né, eu faço esse questionamento. Por que alguns pacientes melhoram e outros não? Quais são os fatores que ancoram, que impedem a recuperação desse paciente? O que está acontecendo de diferente com os indivíduos que têm dor lombar, por exemplo, e alguns melhoram, dor lombar inespecífica. Alguns melhoram e outros não. Quais são esses fatores que impedem a recuperação? Nós seríamos capazes de avaliar esses fatores? E aí, nós temos o conceito de yellow flags, né, as bandeiras amarelas. As bandeiras amarelas, né, o conceito de bandeiras amarelas são os fatores psicológicos que aumentam o risco e a perpetuação de dor e incapacidade. Então, as yellow flags seriam o primeiro rastreio que nós faríamos desses fatores de risco. Elas estão dentro dos fatores pessoais. Lembra que eu falei que o primeiro passo seria avaliar os fatores ambientais e os fatores pessoais? Então, o rastreio das yellow flags seria explorar esses fatores pessoais, individuais, que poderiam aumentar o risco e a perpetuação de dor e incapacidade. Dentro de yellow flags, como yellow flags, eu entendo as crenças do paciente, o comportamento de dor, as emoções que ele tem,
as emoções relacionadas ao trabalho, as emoções ou sensações emocionais relacionadas aos aspectos familiares e as emoções relacionadas a tratamentos prévios, tratamentos medicamentosos, tá? E a identificação desses fatores pode fazer com que com que seja possível a gente identificar um pior prognóstico e também a necessidade de uma avaliação mais ampla ou da utilização de recursos diferenciados para o tratamento. Um exemplo, essas emoções relacionadas ao tratamento, um exemplo que eu posso dar para vocês é, por exemplo, nas doenças reumáticas, em que se usam medicamentos imunobiológicos, imunossupressores. E vários estudos relatam o medo que os pacientes têm da influência desses medicamentos na sua vida, na capacidade de, por exemplo, mulheres de terem filhos. Então, há todo um aspecto emocional, psicológico relacionado a esse tratamento. Temos também que levar em consideração tratamentos prévios que não deram certo, tratamentos de pessoas da família que foram mal conduzidos e representam experiências negativas para o nosso paciente. Tudo isso traz um conjunto de fatores psicológicos que pode desenvolver um pior prognóstico no nosso paciente. E aí, esse artigo pretende falar, nesse artigo de 2011, sobre a identificação precoce e o manejo desses fatores psicológicos, né, as yellow flags, em pacientes com dores lombares. É uma revisão da literatura, né, e nessa revisão eles fazem duas perguntas. Será, né, que as yellow flags influenciam nos desfechos, nos resultados do tratamento das pessoas com dor lombar aguda ou subaguda? E a segunda pergunta que eles fazem, será que as yellow flags elas podem ser alvo da intervenção para produzir melhores desfechos, melhores resultados? Então, esses autores, eles dizem o seguinte, que as intervenções que consideram os fatores psicológicos, o rastreio desses fatores, e também a utilização desses fatores em momentos do tratamento para manejar esse paciente, eles fazem com que os resultados dos tratamentos sejam mais positivos do que aqueles tratamentos que ignoram esses fatores. Outra coisa, eles dizem o seguinte, que as intervenções devem ser simultâneas e levar em consideração os vários fatores. Não adianta usar só as yellow flags. Elas têm que acompanhar o tratamento, os momentos da intervenção, tá? Mas isso já diz para a gente que avaliar e tratar baseado nesses fatores psicológicos contribuem para o melhor desfecho, pelo menos na dor lombar aguda e subaguda. Aí eu trago para vocês também outros fatores que devem ser considerados na hora da avaliação, já que a gente está falando desse rastreio, então que sejamos capazes de rastrear todos os fatores que contribuem para a perpetuação da dor e também para gerar a incapacidade. A gente tem então as red flags, que são sinais mais sérios, né? E quando a gente percebe isso, a gente tem que fazer um encaminhamento desse paciente, né, para o médico, como por exemplo a cauda-equina, fraturas, tumores. As bandeiras laranjas, que são os sintomas psiquiátricos, sintomas clínicos visíveis de depressão, alteração da personalidade, e também bipolaridade. A gente tem que encaminhar esses pacientes para o psiquiatra. E aí vem as yellow flags, que eu já falei para vocês, que são as crenças, o julgamento que a pessoa faz, as respostas emocionais, os comportamentos de dor, né, que a gente vai explorar mais à frente na nossa aula. As bandeiras azuis, que são as percepções do indivíduo sobre o relacionamento entre o trabalho e a saúde.
Então, já existem evidências de que associar bandeiras amarelas e bandeiras azuis ao tratamento pode contribuir para a melhora do desfecho. Então, a gente não deve fazer uma avaliação isolada de um ou outro aspecto, mas levar em consideração a multidimensionalidade desse indivíduo e todas as coisas que podem influenciá-lo. E as bandeiras pretas, que são os obstáculos ou as barreiras do contexto, né? Seriam os fatores ambientais, as barreiras e os facilitadores. Por exemplo, como a legislação, o acesso ao tratamento de saúde, né? A tratamento médico, plano de saúde, as oportunidades. E eu trago um outro artigo para vocês de 2011, que fala sobre os fatores de risco psicossociais para dor crônica na atenção primária, né? E faz uma revisão sistemática. Eu queria dizer para vocês que tem muitos artigos publicados sobre dor lombar, porque a dor lombar ela é muito frequente na população mundial, então ela vem sofrendo uma exploração para que se amplie a perspectiva das causas da dor lombar ou dos fatores que influenciam a dor lombar. E nesse estudo eles identificaram 16 fatores de risco para a cronificação da dor lombar e dividiram esses fatores de risco em 4 categorias. Então, a gente já sabe que existem fatores de risco sociais, ocupacionais, psicológicos e cognitivo-comportamentais que influenciam na cronificação da dor lombar. Se a gente já sabe isso, então a gente tem que lançar mão de estratégias para avaliar esses fatores e tentar minimizar, mitigar ou prevenir esses fatores. Esse outro artigo, né, de 2018, ele fala o seguinte: os fatores psicológicos estão associados com os desfechos dos resultados da fisioterapia em pessoas com dor no ombro. Também é um estudo grande de corte, é um estudo multicêntrico longitudinal, onde 1.030 pacientes, né, avaliados foram submetidos ao SPAD, que é um instrumento de avaliação da dor e da incapacidade no ombro, um instrumento muito utilizado, ele é validado já para o português, utilizado por fisioterapeutas brasileiros. E aí, nesse estudo, eles fizeram uma pergunta de quais os fatores influenciariam nos desfechos do tratamento fisioterapêutico para dor no ombro. Eu vim falando de dor lombar, eu trouxe para vocês um estudo sobre dor no ombro. E aí o que eles encontraram foram que fatores psicológicos, como a alta eficácia e a expectativa do paciente de uma recuperação completa, podem influenciar o desfecho do tratamento fisioterapêutico. Estou falando de fisioterapia mesmo agora. O que pode influenciar o nosso tratamento? Então, o que o paciente acredita, o que ele espera, o que ele acha que ele é capaz, pode influenciar o tratamento dele. Agora, quando eles avaliaram, né, a estrutura e a função, como a quantidade de limitação na rotação externa passiva do ombro, o grau de dor ou a quantidade de rigidez articular, eles não encontraram evidências de que havia uma relação com, né, o tamanho dessa alteração, dessa deficiência, com o desfecho do tratamento. Então, pacientes que tinham maior limitação da rotação externa, não quer dizer que vão ter o pior prognóstico, o pior resultado do tratamento. Isso não fazia, não tinha influência da estrutura e função no tratamento. E outra coisa que foi muito interessante é que as expectativas dos fisioterapeutas sobre o resultado do tratamento do paciente também não influenciaram essas expectativas no resultado final. E aí eu trago para vocês essa perspectiva que é
muito comum, o paciente chega para nós, a gente faz a avaliação e a gente tem essa ideia, esse aqui vai melhorar, esse aqui vai demorar mais. Essa perspectiva, né, que a gente faz, né, essa expectativa que a gente tem de melhora, ela não necessariamente vai ocorrer. Nesse estudo aqui, eles dizem que realmente ela não tem relação com os desfechos do resultado. Então, o que a gente acredita que vai acontecer com o paciente, nós como fisioterapeutas, não necessariamente está relacionado com o desfecho do tratamento que foi alcançado, tá? Pelo menos nesse estudo aqui, que foi um grande estudo. E aí eu queria falar para vocês sobre esses fatores, né? Porque a pergunta inicial, objetiva, que eu, né, falei dessa aula, é que a gente ia identificar quais são esses fatores que podem gerar uma cronificação da dor ou incapacidade. Então, alguns fatores são descritos, como a catastrofização, que é a percepção exagerada do paciente sobre a dor, ou uma perspectiva pessimista sobre aquela dor. A hipervigilância é um outro fator psicológico, é um aumento anormal da atenção a alguns estímulos externos ou internos. Então, o paciente fica sempre preocupado, né, com a sua dor. A cinesiofobia, que é o medo excessivo e debilitante do movimento. Na cinesiofobia, o que a gente percebe é que o paciente tem medo de se movimentar. As evitações, então, comportamentos em geral de cinesiofobia podem levar a evitações de certos movimentos. O paciente faz isso como forma de evitar ou prevenir uma piora da dor ou um aumento da lesão que ele acredita que tem no local da dor. O encorajamento, as estratégias ou esforços cognitivos e comportamentais para lidar com essa situação, com a condição de saúde, a capacidade dele de enfrentar essa doença, né? Ou a capacidade dele de ter coragem para enfrentar. As crenças limitantes são outros fatores psicológicos. São visões equivocadas da realidade que o paciente tem, porém o indivíduo ele identifica essa visão como uma verdade absoluta. A gente também tem outro fator psicológico, que é a capacidade de enfrentamento propriamente dita, né? Além do encorajamento, o modo como o indivíduo enfrenta ou enxerga a sua condição de saúde, também está relacionada ao apoio familiar e social, às condições de saúde dele. A autoeficácia, que é a crença que o indivíduo tem na sua própria capacidade de organizar e executar ações para alcançar os melhores resultados. Então, a gente sabe que uma alta eficácia contribui para melhores resultados, né, do tratamento. E outras variáveis psicológicas relacionadas às emoções dos pacientes, que eu já falei com vocês, relacionadas a tratamentos prévios, à condição de trabalho. E aí o que eu queria deixar para vocês aqui é essa reflexão, com essa obra do Michael Alfano sobre a nossa mente infinita e todos os fatores psicológicos que permeiam, né, que envolvem essa condição de saúde. E a necessidade de nós, como fisioterapeutas, rastrearmos isso e também levarmos isso em consideração para a escolha das melhores estratégias de tratamento. Eu queria reforçar que nós não somos psicólogos e por isso que eu apresentei as bandeiras, né? E aí mostrei para vocês, por exemplo, a bandeira laranja, que são a identificação de fatores psiquiátricos que nós não podemos tratar, então que a gente deve encaminhar. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente tem uma literatura vasta comprovando que levar esses fatores psicológicos em consideração, rastreá-los inicialmente, pode contribuir para a gente entender a perspectiva do paciente sobre a condição de saúde dele.
Isso vai dar uma vantagem para a gente em relação a não utilizar essa perspectiva na nossa avaliação. Então, nós vamos fazer com que esse rastreio possa melhorar o manejo da condição de saúde dele e a nossa intervenção seja mais eficaz, que é isso que a gente deseja com certeza para todos os nossos pacientes. Eu queria agradecer a vocês por ter assistido até aqui, dizer que se vocês gostaram, que vocês compartilhem o nosso vídeo, que vocês deixem seus comentários, que vocês divulguem o nosso canal para que essas informações possam chegar em mais e mais pessoas e a gente possa ajudar as pessoas a identificar esses fatores e conduzir melhor o tratamento fisioterapêutico para que os resultados sejam mais eficazes e a gente previna a cronificação da dor e também as incapacidades. Muito obrigada.